Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do plano de contas. O que seria esse plano de contas? Bom, plano de contas nada mais é do que uma relação das contas juntamente com as diretrizes, as normas, que vão dizer, né, quais contas serão utilizadas em quais atos e fatos. Tá? Por que isso é importante? Para termos uma contabilidade padronizada, registros padronizados da contabilidade. Isso possibilita que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa interpretar uma contabilidade, ok? Então, assim, dependendo da empresa, nós vamos ter contas específicas para aquela atividade ou até para a própria empresa. Porém, essas contas específicas, elas estarão sempre dentro de grupos padronizados, e esses grupos padronizados, eles permitem, então, a comparação de uma empresa com outra. Então, a primeira divisão que nós vemos, né, dentro desses grupos padronizados, são aquelas divisão de contas que nós já vimos antes, lá na terceira unidade do livro, que são as contas, a divisão entre contas patrimoniais e as contas de resultado. Então, o que seriam as contas patrimoniais? As contas patrimoniais são aquelas que aparecem no balanço patrimonial, são compostas por ativo, onde eu utilizo o ativo para registrar bens e direitos, e do outro lado, pelo passivo e patrimônio líquido. O passivo, onde eu utilizo para registrar minhas obrigações, e o patrimônio líquido, onde eu utilizo para registrar capital, reservas e o resultado do exercício. As contas de resultado, né, geralmente elas são representadas pelo número 13 e número 4 para despesas e receitas, assim como o ativo e passivo são representados pelo número 1 e número 2. Então, as contas de resultados, além desse grupo de despesas e receitas, também vão ter o grupo de contas de apuração do resultado, que geralmente a gente não comenta muito, mas nós já vimos essas contas de apuração, né, que são aquelas, a conta de resultado de mercadorias, a conta de resultado do exercício, são contas que elas estão sempre com o saldo zerado, elas são utilizadas apenas para a apuração do resultado. Porém, elas existem e são geralmente numeradas com o número 5, né? Codificadas com o número 5. Ok? Aqui, mais claramente, então, uma subdivisão das contas, né? Como nós já vimos também anteriormente, do ativo e do passivo, tá? Lá, então, essas contas são as contas que vão aparecer no balanço patrimonial. Então, nós podemos ver que o ativo ele se divide em circulante e não circulante. Né? O que nós temos no circulante? Aquilo que a receber até o término do exercício seguinte. Não circulante, meus direitos a receber após o término do exercício seguinte. E ainda outros itens que não há interesse da empresa em vender, são utilizadas na própria empresa para a execução das suas atividades. No passivo nós também vamos ter a divisão entre passivo circulante, que são as dívidas que vão vencer até o final do exercício seguinte, e o passivo não circulante, que são aquelas dívidas que vão vencer após o término do exercício seguinte. E ainda nós vamos ter o patrimônio líquido. Tá? O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido ele é o grupo representativo do quê? Do capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações de tesouraria, prejuízos acumulados. Ok? Bom, a composição do plano de contas, né? Então, até agora nós vimos a classificação das contas, o grupo de contas, mas a gente ainda não estava falando do plano de contas. Então, nós temos que o plano de contas, ele é formado pelo quê? Pelo elenco de contas, pelo manual de contas e pelos modelos de demonstrações contábeis padronizadas. Tá? Seguindo, nós vamos ver, então, cada uma dessas partes. Também nós temos que o plano de contas ele pode ter um número maior ou menor de informação em decorrência dos interesses da própria empresa ou do contabilista, certo? Bom,
A seguir, vamos ver então sobre o elenco de contas. O que é o elenco de contas? O elenco de contas, sim, é apenas a relação das contas que serão utilizadas para o registro dos fatos administrativos responsáveis pela movimentação do patrimônio da empresa. O que vai ter esse elenco de contas? Ele vai ter a intitulação, que é a rubrica, né, o apelido de cada conta, seria um nome curto, e o nome completo da conta, e ainda o código de cada conta, tá? Essa diferenciação vocês vão ver mais lá em contabilidade informatizada, tá? Mas a princípio vocês vão verificar que vai ter o nome e o código. Então, esse aqui é o modelo de elenco de plano de contas, trazendo então aqui primeiro as contas patrimoniais. Observe que eu tenho a divisão ativo-passivo. Depois, a divisão ativo circulante, assim como lá no passivo eu tenho passivo circulante. Então, aqui nós temos tudo o que é a curto prazo, ou seja, a vencer ou a pagar até o final do exercício seguinte. E daí nós temos dentro do ativo circulante as contas caixa, bancos, clientes, duplicados receberam, promissórios. Então, observe que aqui são os nomes das contas e aqui estão os códigos das contas. Da mesma forma aqui no passivo, os nomes das contas e os códigos das contas. Continuando, nós temos o ativo não circulante e o passivo não circulante. Ativo não circulante é o que eu tenho para receber após o término do exercício seguinte. Tenho também alguns imóveis de uso, né, bens de uso da empresa, veículos. Passivo não circulante. Então, aqueles compromissos, aquelas obrigações que eu tenho a pagar após o término do exercício seguinte. E temos ainda aqui uma subdivisão do passivo, né? Então 2.3, o patrimônio líquido, que é onde aparece então o capital e os lucros ou prejuízos acumulados. Depois, no segundo grupo, lá nós temos contas de resultado. Né? As contas de resultados, então aparece esse grupo aqui 3 de despesas e o grupo 4 de receitas. Então, despesas operacionais, daí nós temos aqui a relação das contas, receitas operacionais é uma relação de contas. Assim como aquelas contas de apuração do resultado, né? Então, nós temos lá resultado do exercício, certo? Aqui é apenas um modelo de elenco de contas, tá? A outra parte do plano de contas seria o manual de contas. Então, o manual de contas ele vai ter a finalidade de detalhar a informação de cada conta. Então, por exemplo, eu vou pegar cada conta daquelas lá do elenco de contas e vou dizer, então, descrever, além do código do nome, a função, o funcionamento e a natureza de cada conta. Tá? Então, um exemplo de uma conta descrita no manual de contas seria mais ou menos assim. Eu vou ter o código da conta, o nome, a função, para que ela serve, né? Então, por exemplo, a conta caixa serve para controlar o fluxo de entradas e saídas dos bens numerários em poder da empresa, normalmente composto por dinheiro e cheques. O funcionamento ela é debitada pelas entradas de dinheiro ou cheques no caixa e creditada pelas saídas de dinheiro ou cheques no caixa. E a natureza do saldo, devedora, né? Conta caixa é uma conta do ativo, então a natureza do saldo é devedora, tá? Então, o manual de contas ele vai trazer cada conta daquela lá do elenco, descrevendo, então, função, funcionamento e natureza do saldo. Então, para reforçar essas questões aqui, nós temos, né, o código da conta, que é um conjunto de algarismos utilizados para identificar cada uma das contas que compõem o plano de contas de uma entidade. Então, por exemplo, o ativo, o código é 1, o ativo circulante é 1.1, disponibilidades é 1.1.1. Tá? O grau da conta, né? O grau da conta indica a sua posição hierárquica no grupo a qual pertence. Né? Então, por exemplo, aqui, tirando esses três aqui que são grupos e subgrupos, né? Nós vamos ter a conta lá 01 caixa geral como conta de primeiro grau. Se eu dividir esse caixa geral em matriz e filial, eu vou ter lá 01.1 matriz, que vai ser uma conta de segundo grau, e 01.2, que vai ser o caixa da filial, né, também conta de segundo grau. Agora eu posso pegar o caixa da matriz e ainda dividir ainda caixa e cheques.
Então, eu vou ter ainda aqui, ó, até aqui o 1, né? Até aqui é caixa geral, até aqui é o caixa da matriz. E aí eu vou dividir 001 é caixa, que daí é uma conta de terceiro grau. E 002, por exemplo, é cheques, né? Também conta de terceiro grau, certo? A classificação, o que é a classificação? Então, a classificação é a descrição da localização da conta, indicando o grupo e subgrupo a que pertence. Então, por exemplo, né, qual é a classificação da conta caixa? Conta caixa é classificada como uma conta do ativo circulante, né? Subgrupo disponibilidades. Então, é ativo, ativo circulante e disponibilidades. Então, isso é uma classificação. Só que o código é isso aqui. Então, são coisas que eles vão remeter ao mesmo sentido, mas são coisas diferentes, tá? Ok? Bom, lá no Moodle vocês vão ter também um exemplo do elenco de contas e algumas atividades então, para reforçar esses conceitos.